Oi, gente! Toda segunda-feira nós temos o podcast Eli Correia às 19 horas, às 7 da noite, toda segunda-feira, no canal YouTube, o podcast Eli Correia com convidados especiais. Agora eu vou pedir uma coisa para você. Você que nos acompanha aqui através das Cartas da Saudade, você ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu vou pedir, se inscreva. A sua inscrição é fundamental para que o nosso canal se torne cada vez mais forte. Vamos lá? Estou esperando então a sua inscrição. Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, é mais uma história que eu vou narrar, mas uma história daquelas horripilantes. Os piolhos no caixão da vovó. Eli Correia, me chamo Ângela, tenho 44 anos e moro aqui na zona leste de São Paulo. A minha história começou quando os meus pais se casaram. Quando eles se casaram, a minha mãe já estava grávida de mim. Isso foi no ano de 1980. Ela, mamãe, era apenas uma adolescente de 17 anos. E o meu pai não ficava longe, apenas 19 anos. Meu pai, então, sem condições financeiras, resolveu construir uma casa para eles no terreno dos seus pais, ou seja, meus avós paternos. Minha mãe conta que a família do meu pai nunca se importou com ela, nunca. Mesmo com ela grávida e sem condições, tinha dia que ela não tinha nem o que comer. Eu posso dizer que naquele quintal dos meus avós paternos, passamos o inferno. Meus pais tiveram 7 filhos e eu, sendo a mais velha, me lembro de passarmos por muitas necessidades. No quintal moravam muita gente, incluindo minhas tias, tios, meus avós, mas era cada um por si e Deus por todos. Meus pais sempre trabalharam para sustentar nossa família. Porém, a família do meu pai nunca se aproximou de nós. Era como se fôssemos estranhos para eles. Posso dizer que vivi uma infância muito tumultuada. Nós, filhos, ficávamos muito tempo sozinhos, pois os nossos pais tinham que sair para trabalhar. Para se ter uma ideia, minha mãe saía para trabalhar e deixava eu, com 7 anos, cuidando de 3 crianças pequenas. Eu não julgo a minha mãe, pois ela precisava trabalhar para sustentar a gente. E assim eu fui crescendo. Ficando mocinha, eu não entendia muito o porquê que a minha avó paterna não gostava de mim. Eu tinha 3 primas que moravam no mesmo quintal que eu, e o tratamento com elas era diferente. Era um tratamento carinhoso, amoroso. Bem, eu parecia uma índia. Os meus cabelos eram lisos, grandes e bem pretos. Aliás, eu era bem moreninha. Eu era quase assim pretinha. Então, eu era uma preta de cabelo preto, cabelos longos, parecida com uma índia e vou dizer, muito bonita. Bonitinha mesmo. Só que eu tinha muito piolho. Naquela época dos anos 80, o piolho predominava. E eu tive muitos transtornos na minha vida enquanto criança por causa dos piolhos. Porque quando eu me juntava para brincar com as minhas primas, a minha avó gritava lá de dentro da casa dela: "Sai de perto dessa menina piolenta! Sai de perto dela, ela vai passar piolho para todos vocês! Ela está infestada de piolho! Eu não quero vocês brincando com ela, com essa piolenta dos infernos!" Todo mundo tinha piolho na época. Todas as meninas tinham piolhos, não era só eu.
Então, com os gritos de vovó, as minhas primas entravam, né? E eu ficava ali no quintal, brincando sozinha. E a minha avó voltava a dizer: deixa ela sozinha, deixa ela e os piolhos dela. Eu sempre ouvia a minha avó falando para minha mãe: Rosana, isso é uma simpatia. Quando alguém morrer, alguém que você for no enterro, você pega um punhadinho de piolho, coloca em um pano branco e leva para esse enterro e coloca dentro do caixão do defunto, que os piolhos assim vão todos embora com o falecido, vão todos embora com o defunto. No caso, ela falava de mim e dos meus piolhos, que a minha mãe pegasse um punhadinho dos piolhos da minha cabeça, colocasse num paninho branco e na hora do enterro colocava dentro do caixão, que os piolhos iam acabar da minha cabeça, porque os piolhos iam embora com o defunto. Mas isso não acontecia. Isso apenas era um dizer do povo, era uma simpatia que não funcionava. O tempo passou, eu cresci sem nunca esquecer essas palavras da minha avó, que eu era a menina piorenta, que mamãe fizesse isso ou aquilo para os piolhos ir embora. Em 2013, infelizmente, eu perdi meu pai de uma forma repentina. Sinto sua falta até hoje, uma dor imensurável, mas ele está com Deus e está aqui sempre no meu coração. Ele morreu no dia 21 de abril de 2013. E antes de morrer, ele me pediu para cuidar da minha avó, que no caso, a mãe dele, que eu cuidasse dela, pois naquela época ela estava muito doente. E assim eu fiz, atendendo esse pedido do meu pai antes de morrer, mesmo sabendo que ela não gostava de mim e nem dos meus irmãos. Eu procurei cuidar dela como o meu pai pediu antes de morrer. Eu sempre a levava ao mercado, a levava para receber os seus benefícios. Eu sempre a levava no médico. E enfim, passei realmente a cuidar dela. Nessa época, eu já trabalhava próximo de casa. Então, todos os dias, meio-dia, eu saía do trabalho para ir almoçar. E ao mesmo tempo que eu saía para almoçar, eu também dava almoço para ela. E antes de voltar ao trabalho, eu dava um café. Um dia minha avó estava sentada próxima ao portão de casa e de repente ela me pediu uma coisa. Oh, minha filha, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Eu respondi: olha, avó, perdão? O que passou, passou. O que importa é daqui para frente, vó. Mas é claro que eu estava fazendo o que eu prometi para o meu pai. Talvez se dependesse de mim mesma, eu até nem cuidasse tanto dela assim. Mas meu pai pediu antes de morrer, então eu estava fazendo o que eu prometi para ele, que tinha realmente pedido para cuidar dela. E o resto eu estava deixando a vida encaminhar, pois ainda tinha muita mágoa no meu coração. A menina piorenta, aquela que vovó dizia: deixa ela aí com os piolhos dela. Eu nunca esqueci disso. Na verdade, ela não gostava da gente, de jeito nenhum. Maltratava, xingava, humilhava e falava para quem quisesse ouvir que ela era a dona do terreno e que nós estávamos ali de favor. Vocês estão aqui de favor. A dona daqui sou eu. Vocês estão aqui de favor. Era muito humilhante. Mas mesmo assim, como ela já estava de idade, 83 anos, eu respeitei isso também e procurei cuidar dela. Um dia eu tinha acabado de chegar do trabalho e ouvi o meu primo gritando: socorro, socorro, a avó tá passando mal, socorro, socorro, a avó tá passando mal. Imediatamente eu larguei o que estava fazendo, desci as escadas, cheguei na casa dela e ela estava realmente passando mal, toda ensanguentada. Então, imediatamente ligamos para o SAMU, que levou ela para o pronto-socorro. Chegando lá,
fizeram exames nela e mandaram ela de volta, mandaram ela para casa. Voltamos para casa. No outro dia, eu estou trabalhando e a minha prima me ligou dizendo que ela não estava bem. Fomos novamente para o hospital. Chegando lá, dessa vez ela ficou internada, mas não havia mais muito o que fazer. Os médicos nos pediram para voltarmos para casa, até porque tinha de esperar os resultados dos exames, pois não tinham certeza do que ela tinha. Então deixamos vovó no hospital e voltamos. No outro dia, eu fui com a minha cunhada visitá-la. Chegando lá, ela estava desacordada naquele leito hospitalar. E com um lençol branquinho e um travesseiro com uma fronha bem branquinha também. Fiquei ali conversando com ela, mesmo sabendo que ela estava em coma, desacordada, mesmo sem ela saber que eu estava ali. Mas eu fiquei conversando com ela. De repente, passei a mão na cabeça dela, assim na testa, como a gente faz com o filho quando está doente, sabe? Você passa assim a mão na testa para ver se a pessoa está com febre, coloca a mão na testa. E é quando eu vejo um monte de piolhos. Os piolhos assim, ó, parecia farinha saindo da cabeça da minha avó. Eu chamei minha cunhada e disse: Josi, você tá vendo quanto piolho tem na cabeça da vovó? Olha. E Josi respondeu: não, eu não tô vendo nada. Você tá maluca, é? Por incrível que pareça, só eu via. Eu fiquei tão impressionada, tão chocada com essa visão que eu tive, que olha, eu fiquei sem fala. Até hoje não sai da minha cabeça. Quando a minha cunhada disse: não, mas não tem nada, só você tá vendo, eu fiquei assim, estática. Infelizmente, a minha avó veio a falecer. Eu cuidei de todos os trâmites, do caixão ao velório. Ela tinha um convênio funerário, corri atrás desse convênio, avisei os filhos, que nessa época ninguém queria saber dela. Na verdade, nem se importavam se ela estava ou não doente. Um ou outro só que se importava com ela, um ou outro. Chegou então a hora do velório. E essa cena, mais uma vez, foi muito marcante na minha vida. A primeira grande cena foi lá no hospital, quando eu passei a mão em sua testa e aquele monte de piolho. E agora eu vejo a minha avó ali no caixão, cheia de piolhos. Na hora veio a lembrança dos gritos que ela dava com os outros netos para sair de perto de mim. Eu não quero vocês perto dessa menina. Eu não quero vocês perto dessa piolenta. Vocês não veem quanto piolho que essa menina tem? Saem daí. Deixa essa piolenta pra lá e trate de entrar aqui em casa. Sabe, para muitos pode não parecer nada, mas para mim isso marcou muito. Isso me traumatizou. E agora eu estou vivenciando uma experiência assustadora. Eu vi aqueles piolhos na cabeça de vovó lá no hospital. E agora eu vejo esses piolhos no caixão de vovó. Só que o que me conforta também é saber que ela me desprezou tanto. Desprezou tanto os meus irmãos, que no dia da morte dela estávamos apenas nós, aqueles que ela tanto desprezou, que nunca fez questão de ser nossa avó. Éramos nós que estávamos ao lado dela, era eu cuidando dela. Sofremos muito, mas hoje eu entendo que eu fiz o que precisava ser feito. Cuidei dela da melhor maneira possível, conforme pediu o meu pai na hora de morrer. Essa carta poderia ser uma carta de saudade, mas não é. Ela não provocou em mim saudade alguma. Ela me fez foi muito mal, porém eu entreguei nas mãos de Deus. E o terreno que ela sempre dizia que era dela, foram vender agora, depois de 10 anos da sua morte. E está tudo enrolado. O terreno nem inventário tem.
Eu vou terminando essa minha carta, esperando ele correr que você a leia. Há anos, uma amiga me pede para eu escrever, contar essa minha história, que, aliás, é muito impactante. Não só impactante, como para mim essa história que eu vivi foi traumatizante. Na hora do adeus, na hora de ir embora, na hora de ser sepultada, aquela visão, ver todo o caixão cheio de piolho. Mas culpada não sou eu, culpada foi ela, que pôs na minha cabeça que eu era a menina dos piolhos. E nesse momento em que eu estava diante dela, dentro do caixão, foi o que eu vi: piolho. Tanto ela falou, tanto ela disse, tanto ela gritou que eu era a menina dos piolhos. Agora era ela, a piolenta. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você. Os piolhos no caixão de vovó. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.